Eu sou a Adriana Pena. E eu sou a Adriana Schelliger. E você está novamente aqui no Dri ao Quadrado. Dri, fala aí que a gente hoje tem convidada nova. Isso aí, hoje a gente tem uma convidada muito especial, a gente vai conversar um pouquinho sobre nutrição e oncologia com a Lidiane. Lid, conta um pouquinho aí pra gente, quem é a Lidiane, o que você faz, divide aí com todo mundo. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, é sempre bom demais estar com pessoas que a gente gosta, né, ser convidado para participar desse momento, para mim, realmente é muito importante. Eu sou nutricionista e há mais de 20 anos, trabalho já em oncologia também há bastante tempo. Eu trabalho atualmente numa instituição pública, na Universidade Federal de São Paulo, né, aqui em São Paulo, e atendendo basicamente pacientes do SUS. Também trabalho com residência, né, da área multi, enfim, a gente faz de tudo um pouquinho. Mas a principal atuação é nutrição e oncologia, né, Lídia? Só isso, né? Exatamente. Tudo dentro da oncologia, tanto a residência dentro da oncologia, né, eu sou coordenadora da residência aqui na Unifesp, tudo dentro da área de oncologia. Então, completamente focada para isso. A gente desenvolve um trabalho bem grande para os nossos pacientes, que é o desafio maior, é o paciente oncológico e ainda carente, né? Tem pouco poder aquisitivo, então para nós é um malabarismo sensacional. E eu amo. Isso aí, eu tive a oportunidade de conhecer a Lídia, esse prazer, né, o privilégio de conhecer a Lidiane quando eu fiz doutorado lá na Unifesp, e ela já fazia parte desse programa de nutrição, residência multiprofissional, né, lá na Unifesp, a nutrição entrava nisso, mas o meu maior orgulho é ver o quanto isso faz diferença na vida dos pacientes, e o quanto até hoje, apesar dela não estar mais trabalhando diretamente comigo, ela faz diferença na vida dos meus pacientes, porque sempre que eu preciso de alguém, é para a Lidiane que eu ligo, é difícil a gente ter assim, nutricionistas especialistas mesmo, né, em nutrição e oncologia, e a Lídia é essa pessoa. Ô, Lídia, eu queria que você falasse bem rapidinho, assim, dois palitos. O que você acha que é mais importante na nutrição para os pacientes oncológicos? Olha, de verdade, né, se a gente for pensar em algo simples para falar, essas coisas, desses mitos alimentares, essa coisa de que isso não pode, aquilo tira, o paciente oncológico não pode isso, pode aquilo, as pessoas que inventam e criam receitas e coisas malucas dentro da alimentação. Na verdade, assim, o alimento em si, quanto mais simples, quanto menos a gente desembalar e mais a gente descascar, é melhor. Ou seja, quanto mais natural o alimento, melhor. O arroz feijão que a nossa avó fazia com aquela saladinha é maravilhoso. E isso é o natural, isso é o melhor realmente para todo mundo. E não é diferente para o paciente oncológico. Então, eu penso que, assim, se fosse para elencar uma única coisa, é isso. E tem uma frase que eu costumo falar muito para as minhas alunas, que é assim, o alimento não faz mal. Nenhum alimento faz mal. O que faz mal é o jeito com que a gente lida com o alimento. Então, por exemplo, se eu não armazeno direito, se eu não cuido da embalagem, se eu não guardo, se eu não ponho na geladeira, se eu compro ele amassado, se eu deixo ele vencer, enfim, se ele estraga, aí ele está contaminado e isso me faz mal. Fora isso, não tem porquê. Então, aí você está falando de uma coisa que é muito importante, que é bom porque a gente está mais ou menos alinhada no mesmo pensamento, que é a chamada comida de verdade, não é? Sim. Você falou uma coisa que é importante sobre descascar mais e desembalar menos, mostrando como é simples você poder ter um alimento de forma adequada, de deixar de proibir tanta coisa, porque a gente sabe até que o próprio paciente acaba tendo uma certa aversão a determinados alimentos, mas o mais importante, que eu acho, que não é só a gente pensar no paciente com câncer da nutrição, mas o familiar como um todo que está contribuindo ou não com aquele paciente, né? Então, por exemplo, é muito engraçado que a gente comentou um outro dia sobre a questão da náusea e do vômito, que a gente sabe que isso faz parte de eventos adversos no tratamento do paciente com câncer, mas que, ao mesmo tempo, o paciente, às vezes, ele não quer se alimentar. Então, a gente tem que entender o doente de uma forma individual, né? A gente tem alguns conceitos, mas cada paciente é um paciente. Mas eu gostei muito que você falou isso, porque eu sempre digo, de um modo geral, com meus doentes, olha, vitamina está lá à porta da sua casa, na feira, ali embaixo.
Entendeu? Você tem condições de comprar as vitaminas melhores que tem no mercado, não é isso? Sim, é verdade. E assim, a gente às vezes fica pensando em algo assim muito diferente, sabe? Muito, ai, moderno. Não, é o mais simples, é o mais comum, que de verdade é o melhor. Realmente, isso é um fato, né? E outra, a alimentação não é simplesmente, sei lá, fórmulas químicas e tudo mais. Não, a alimentação é um gesto de amor, de compartilhar, de prazer. Então, tudo que a gente faz tem comida. Se é festa, tem comida. Ah, a gente vai se reunir, vai comer. Até em velório tem comida. Então não tem aonde falta. Então, o cafezinho e o biscoitinho vai ter. Todo mundo tem. No interior, então, fazem até às vezes festas, né? Faz comida. Eu brinco com a minha dentista, né? Que eu vou nela e tem bolacha para comer depois. Não é? Limpeza, tem bolacha de chocolate. Fala para ela, escuta, mas tem dentista, não é chocolate, mas todo lugar tem comida mesmo. É estratégia, porque já suja. Então, a comida está sempre envolvida. Eu acho que uma das coisas que a gente mais sentiu falta agora nessa questão da pandemia e tudo mais é da reunião, né? Sim. Reunir, fazer festa. Ah, eu fiz 50 anos, não posso fazer festa. Ah, minha boda de prata, não posso fazer festa. Eu não sei o que, 15 anos, eu não posso. Então, assim, é a reunião que traz o alimento. E aí você comentou, né, Dri, da questão do familiar, né? A gente percebe como o familiar fica aflito, porque eles fazem de tudo. O familiar, principalmente o mais próximo ao paciente, ele vira de ponta cabeça. Ele faz isso, faz aquilo, compra uma coisa, compra outra. E uma queixa muito comum deles, ele fala assim, ai, mas ele não come mais o que eu faço, ele não gosta mais do que eu faço. E isso é tão complicado. Ou então não come, né? A queixa sempre sai, não come nada. Daí eu sempre falo, calma, não come nada, ou come menos do que estava comendo antes, né? E às vezes o paciente fala assim, a comida dela não é boa mais, ficou ruim. E não é o paladar dele que está alterado. Ele não consegue comer porque não desce. Então, assim, a medicação da quimioterapia, tem milhares de tipos de remédios, mas muitos pacientes fazem combinações de tratamento. Na hemato, por exemplo, faz 4, 5, 6 comprimidos de uma vez, fora os profiláticos, fora das comorbidades e fora os sintomáticos. Então, assim, é um kit completo de farmácia que o paciente está ali, né, sujeito a tudo que pode ser de efeito colateral. Então, náusea, imagina comer nauseado, se você está nauseado um pouquinho, daqui a pouco passa, ok, mas você está nauseado hoje, amanhã, depois, uma semana, não tem como você comer com prazer. Né? Você morde uma maçã e tem a impressão que você está mordendo um jiló, porque aquilo está amargo. Não tem como você ter gosto de comer. Então, assim, o nosso trabalho lá na nutrição é justamente esse acolhimento, tanto do paciente, de que ele entenda que não é que ele não quer, né? E às vezes, muitas vezes até para o médico, porque às vezes o médico fala assim, eu já vi muitos falando, por exemplo, olha, se você não comer, ela vai passar uma sonda em você. E aí, isso acaba com o nosso trabalho, porque a sonda não é um castigo. A sonda é uma forma de se alimentar, e quando ela é necessária, ainda bem que existe a sonda. Mas aí coloca no paciente, às vezes, uma carga de culpa, como se ele não quisesse. Então, a gente faz sempre um trabalho nesse sentido, né? De mostrar para todo mundo que não. Então, tanto para o paciente que ele entenda que aquilo realmente é daquele momento, é do tratamento, isso é normal, e que tende a melhorar, né? Em algumas situações, obviamente, um paciente com uma doença mais avançada, não, a gente usa outro tipo de expressão, mas a gente diz que realmente é compreensível que aquilo está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente acolhe o familiar, diz, não é você que está errado, a gente sabe que você faz de tudo, você está certo, que bom que ele tem em você, sabe? Então a gente procura dar essa força, porque a família adoece junto. Claro. Né? Então é muito difícil, é um momento que é uma situação complexa. Imagina quando é criança, então. Nossa, quando é criança, é uma loucura. Aí a criança não come nada, porque o adulto fala, tá bom, vai, eu tenho que comer, eu vou comer, pronto. E a criança? Ah, não quero e pronto, e acabou. E às vezes passa o dia inteiro sem comer nada. Então, assim, é um processo muito complexo, né? Não é simples. E é muito individual, né? Como vocês falaram, não tem uma fórmula pronta, né, para todo mundo. Ontem mesmo atendi uma paciente que está muito nauseada por causa de um tratamento, é um tratamento oral, mas está nauseada, é super difícil de controlar, e ela fala que nada adianta, nada melhora, e ela e o pai, né, ela é jovem, tem 20 e poucos anos. E aí eu até falei para ela assim, olha, falei para ele, né, presta atenção no que você cozinhar para você também.
Porque essa coisa da náusea, muitas vezes, assim, o cheiro que fica da comida na casa, mesmo que ela não vá comer, já faz toda a diferença. Aí ele virou para mim e falou assim, eu só como o que ela come. Eu sou super solista, doutora, eu só como o que ela come. Então, ela faz 4 dias que ela só come torradinha balduco. Daí eu falei, tá bom, mas você não precisa passar a torrada balduco por solidariedade a ela, ok, maravilhoso e tal, mas assim, vamos tentar começar a introduzir outras coisas, mas presta atenção no ambiente também, né? E aí falei para ele, olha, presta atenção, às vezes é um perfume que você passa, que desencadeia uma náusea, tem Produto várias de coisas limpeza. Ambientais. Às vezes aquela pessoa que chega assim, vem abraçar o paciente, tá cheirando perfume, assim, meu Deus do céu, socorro. Não, e não precisa estar fazendo tratamento para câncer, para ter esse tipo de... Eu tinha uma paciente... Perfume, né? Então, eu tinha uma paciente que eu sempre falava, por favor, marque ela no último horário, porque eu não vou ter continuidade depois que ela sai, porque era aquele perfume que já avisava lá na porta. Então, para você ver que isso é muito do indivíduo, não? Eu não tinha tolerância para aquele perfume e eu não fazia quimioterapia. Era uma questão pessoal. Imagina para quem está fazendo um tratamento tão que chega a levar a náusea e vômito, aquela coisa, como você falou, é um produto de limpeza, é um perfume, é uma sensação que remete a, eventualmente, a coisa ruim. Depois aquilo fica lá marcado, né? Sim, mas eu queria... Deixa eu só para completar, cheiro de feijão cozinhando, cheiro de alho frito, isso é muito... Aquilo que te apetece normalmente para o paciente nauseado é um terror, ele não vai sentar e comer. Às vezes a comida é muito quente, quando põe no prato, aquela fumaça que sobe da comida quente, ele já não consegue comer. Tem. Né? Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, que a gente preza muito, eu e a Adri falamos muito sobre a questão da multidisciplinaridade, você falou. Então, é muito importante quando a gente está atendendo o doente, de ter essa percepção e saber, eventualmente, que o doente vai precisar de uma gastrostomia ou uma nasoentérica mais precocemente do que deixar chegar um tempo que o paciente não aguenta nem mais colocar. Então, para isso, você precisa da nutrição, da psicóloga, da odonto, da fono, de todo mundo junto, da enfermagem. Não é? Isso é muito bacana. Você sabe que eu estava lembrando também agora de uma paciente que eu tive. Ela era uma pessoa, assim, ela é muito esclarecida, enfim, uma pessoa que tinha uma rede de amigos muito grande. E aí, às vezes, a gente pensa, né? Ter a família junto é muito bom, né? Quando o paciente é sozinho, sempre é tudo muito mais difícil, principalmente quando ele tem, às vezes, dificuldade de compreensão e tudo mais, sempre é muito mais complexo. Mas quando tem a família junto, pode ser muito bom e pode ser muito ruim também. Depende do como aquele... Assim, a gente sabe que é por amor, mas às vezes cerca tanto o paciente que aquilo vira uma loucura. E eu me lembro de uma situação que veio uma paciente, ela veio com a mãe e com uma amiga. A amiga ficava atrás dela de pé com o celular na mão o tempo todo naquele celular. E aí eu falei para ela, e eu estava assim conversando, a paciente lá meio cabisbaixa, né, não conseguia comer, toda aquela situação, vomitando, enfim. E eu tentando entender o contexto da coisa. E aquela moça atrás dela escrevendo. Eu falei, gente, desculpa, mas o que você está escrevendo? Não, sabe o que é? Tudo que você está falando, eu estou aqui mandando no grupo. Eu falei, que grupo? A gente criou um grupo para cuidar dela. Eu falei, ai, meu Deus, socorro. Eu falei, como é esse grupo? Não, então, nesse grupo a gente discute o que é melhor para ela. Eu falei, né? A gente quem, né, cara pálida? E ela? Alguém perguntou para ela quem discute? Aí ela começou a chorar. Aí ela disse assim, eles me compram um bolo de chocolate confeitado, toda vez eu como, sabe? Mas eu vomito assim que eles vão embora. Aí eu falei, gente, vamos entender o contexto. É menos, calma. Eu entendo que vocês querem o bem dela, mas vocês estão pondo uma pressão tão grande nela. E aí ela chorava. Aí a gente conversou, falou, sem bolo de chocolate. Aí eu falei, amiga, escreve aí pro grupo. Gente, sem bolo de chocolate, sem nada, sem nada, sem perfume, sem nada. Eu falei, eu tô sentindo o seu perfume daqui, hein? Ó, tô de olho em você. E aí ela, tá bom, eu já entendi, é menos. Ela saiu, assim, agradecendo, chorando de alegria. Ai, eu não acredito. Aliviada, né? E agora eu vou conseguir. Ai, então, assim, é sempre menos, gente. É muito menos do que parece. Sempre. Quanto mais, pior fica.
Claro. Ô, Lídia, eu queria que você falasse um pouquinho bem rápido, assim, também, sobre os suplementos, porque eu vejo muitos pacientes, assim, primeiro eu vejo uma cultura do suplemento, né, ou do complemento, não sei como é que você prefere chamar, posso estar até chamando errado. São duas mas eu coisas vejo diferentes. então você pode explicar essas duas diferenças, ótimo, mas eu vejo essa cultura tanto assim, eu preciso usar polivitamínico e tal, quanto eu preciso de um Nutren, eu preciso de um aporte de proteína, e eu vejo essa cultura não só nos pacientes, mas eu vejo muito nos médicos também, né? Às vezes, alguns lugares que a gente trabalha tem essa cultura assim, paciente da oncologia já vai direto cara, né? receber um desses complementos, enfim. E aí, assim, quando que a gente deve indicar, quando a gente não deve, e qual a diferença entre complemento e suplemento? Então, vamos lá. Primeiro explicando o que é uma coisa e o que é outra. O suplemento é algo mais completo. Então, ele tem proteína, minerais, vitaminas, carboidrato, lipídios, ele tem tudo. Então, ele é um produto que é mais completo. O complemento, ele só complementa alguma coisa. É um complemento de ferro, é um complemento só à base de carboidrato, só à base de proteína. Então, ele é um complemento alimentar. Então, o suplemento é algo que tem tudo. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, quando indicar, depende. Isso sempre depende de todas as situações. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber é entender como é que está a alimentação do paciente. Por isso que o nutricionista tem que atuar nisso. Primeiro eu preciso saber o que ele está fazendo para poder suplementar. Porque muitas vezes, quando, por exemplo, indica assim, aleatoriamente, toma, sei lá, o suplemento X qualquer aí, e aí a pessoa, não vou almoçar, vou tomar o suplemento. Pronto, não é mais suplemento, porque o suplemento é além, é suplementar. Então, ela substitui, às vezes, uma refeição para usar o suplemento e, tá gastando, tá ficando caro esse almoço. Então, não compensa. Então, assim, eu primeiro preciso organizar a alimentação do paciente, entender o que ele está fazendo, o que ele pode fazer, né, a questão do poder aquisitivo, entender que, assim, às vezes o suplemento nutricional não é barato, não é acessível para todo mundo. Então, então eu faço o quê? A gente usa coisas de casa mesmo, dá para usar. Então, por exemplo, até outro dia a Adri me mandou uma mensagem, Lide, socorro, estou com um paciente aqui, o que eu faço? Ele, meu Deus do céu, está precisando de proteína. Eu falei, Dri, fala para ele pôr no café com leite que ele põe, 2 colheres de leite em pó. Pronto, você aumentou um pouco a proteína desse paciente. Puxa, mas ele é pobre, vamos comer ovo, bota ovo na alimentação, bota, sei lá, óleo, aumenta a caloria, manteiga, enfim, a gente vai usando de estratégias para aumentar a caloria ou proteína dentro do possível. Os suplementos e os complementos alimentares são bons? São bons. Nenhum deles é ruim, desde que indicados corretamente. Né? Aquela coisa de sair tomando qualquer coisa de qualquer jeito pode piorar a situação, né? Você pode fazer hipervitaminose, você pode ter outros tipos de situação. Disfunção renal, né? Exato, aí você arrumou um problema que você não tinha. Então, não é necessário. Mas quando indicar, vai depender do paciente. Não precisa primeiro dessa avaliação dietética, isso é fato. E aí uma coisa que eu acho que é importante dizer, assim, não use o complemento ou o suplemento do seu amigo, do seu vizinho, do seu parceiro de químio, né, daquele cara que senta do seu lado de químio, daquela pessoa que te disse, nossa, mas o meu vizinho está indo super bem com o XYZ. Exato. Pode ser que esse produto sirva para você, mas pode ser que não sirva. Então, assim, não é porque a outra pessoa, o fulano tem a mesma doença que eu, está tomando a mesma medicação que eu, e a gente tem mais ou menos a mesma idade. Pode não ser a mesma coisa. Né? Eu acho que o desafio na oncologia é isso. As pessoas falam, a cura do câncer, eu não sei o quê. Imagina, o câncer já são milhões de doenças diferentes, né? Que se comportam de formas completamente diferentes, com todas as suas mutações, dentro de um indivíduo que não é igual, nem um irmão é igual ao outro. Né? Então, assim, imagina dentro do nível, sabe, do mundo inteiro, da pessoa que mora aqui, da pessoa que mora na Bahia, da pessoa que mora na Índia, da pessoa que mora na China, é tudo diferente. A comida é diferente, a terra que se planta a comida é diferente, a batata não tem a mesma composição nutricional aqui em São Paulo, do que lá em Manaus, do que, sei lá, na China, não tem. Então, assim, partindo daí, a gente percebe o quanto a variabilidade de possibilidades é infinita. Por isso que precisa realmente sentar e conversar com o paciente. Eu preciso ouvir ele e entender, para eu poder atuar com ele da melhor forma possível para ele. E a gente faz isso no SUS. Não é porque é SUS que o paciente não é. Ele é respeitado, ele é atendido e ele é orientado individualmente. Nós temos alguns folhetos que nós utilizamos, mas os folhetos a gente entrega para o paciente, obviamente, que tenha condição de lei, etc., mas é para complementar.
sabe? Tudo aquilo que foi orientado, foi explicado, ele leva para casa, porque assim, quando ele passa em consulta, ele tem o remédio para tomar não sei que hora, tem o curativo para fazer não sei o quê, tem que ir não sei aonde marcar consulta, tem que não sei aonde marcar exame, ele tem muita coisa. E quando a gente orienta, ele chega em casa e tem alguma coisa anotada, ele consegue relembrar, aquilo fica mais fácil. Mas não é assim, sabe, distribuindo papel, isso jamais. Receita de bolo, né? Não, tudo pronto, não tem, isso não tem. Se você for num lugar onde a pessoa tira da gaveta, essa dieta é para você, já sai correndo 3 dias, porque não tem para você, não tem. Eu queria que você falasse sobre um assunto que a gente até comentou anteriormente, que é um mito muito explorado na mídia, o uso do açúcar, o açúcar de todas as formas, e a progressão do câncer, não é isso? A evolução, seja para pior ou extrair totalmente o açúcar da dieta. Isso são alguns mitos que a gente ouve com muita frequência. Explica, assim, de uma forma que a gente pudesse entender qual a importância disso, ou não. Eu digo para vocês assim, então, se o açúcar provocasse ou aumentasse o câncer, então nenhum diabético teria câncer. Exato, eu sempre falo isso. Porque se eles não consomem açúcar, né, tem diabetes 1 começa na infância, às vezes, então, né, a diabetes 2 às vezes mais adulto, mas na infância, claro. Então, o indivíduo não teria, né? Então, uma criança, um bebê, tem bebês que nascem, da onde veio o açúcar, enfim, tem situações que você não tem explicação. Então, não é verdade, porque o câncer, ele cresce independente da presença ou não da glicose. Ele se vira, ele tira do corpo o que ele precisa. Ele vai lá, ele usa as veias, as artérias, enfim, a ramificação que ele inventa lá e sai roubando de você o que ele precisar. E ele faz sozinho também a glicose dele, por uma via lá, que ele não importa aqui, né? Mas ele se vira. É como se fosse um parasita. Eu me viro aqui, você que lute, paciente. Então, eu vou crescer livre, leve e solto, independente se você comer, se você não comer, se comer doce, não comer doce, não vai. E o açúcar é cultural do brasileiro. Óbvio que ninguém precisa exagerar no consumo, mas isso ninguém, né? Mas assim, se é uma fonte calórica, o paciente gosta, consegue comer, por que não? Claro. A gente só restringe o açúcar realmente quando há necessidade. Então, por exemplo, na hematologia, usa-se muito corticoide em tratamento. Às vezes a glicemia sobe demais. Se subir demais a glicemia, não consegue nem fazer um PET scan. Então, exato. Tem que cuidar. Bem lembrado. Então a gente tem que cuidar disso. Então, mas é um controle, às vezes é necessário usar até insulina, então fazer o que necessita. Mas é aquela situação, né, daquele fulano, daquele momento, daquela pessoa. Não é uma regra. Então, assim, junto com o açúcar tem, sei lá, carne vermelha, ou chá da folha da graviola, o noni. De coisa, noni. Não, olha só para fazer uma brincadeira, uma vez um paciente perguntou para mim se ele podia tomar chá, era alguma coisa com cogumelo do sol. Cogumelo do sol. Falei, gente, cogumelo do sol é uma coisa que é uma coisa errada, porque o cogumelo ele vive na sombra. Como é que pode? O cogumelo que é do sol já errou. Que cogumelo é esse, né? Mas então, eu assim, acho. No fundo, é essa questão, né? Às vezes, eu sempre falo, né? O quanto, às vezes, o charlatanismo ganha, né? Porque sempre alguém ganha com alguma situação, né? Às vezes alguém está perdendo, alguém está sempre ganhando. E quando a gente fala de câncer, já existe um mito, né? Já existe uma coisa por atrás da palavra. Então, eu tenho câncer, então a pessoa já acha que morreu. Alguém vai falar para ela, olha, querida, se você tomar isso aqui, você vai se curar. A pessoa vai tomar. Porque ela está desesperada. É uma situação, né, que predispõe a esse tipo de conversa, eu acho, sabe? E aí eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ainda mais nessa parte nutricional, né? Até as meninas, a Lidiane eles têm um Instagram lá, que é da residência de nutrição da Unifesp, que chama Nutrição Oncologia, né? Não, como é que é? Isso. Nutrição Oncologia. E tem um post muito legal lá, que é justamente sobre o uso de ervas e coisas naturais. Toda semana a gente coloca algum assunto da oncologia, justamente para orientar.
Então, assim, a linguagem sempre, uma linguagem simples, acessível, ali, tudo que a gente está colocando ali é real. Você pode procurar lá, que está tudo bonitinho, certo. Então, assim, ninguém está lá a fim de inventar a história para você, para dizer que isso vai fazer milagre. Não vai. Queria eu que tivesse um alimento que curasse o câncer. Sim, nossa, isso. que maravilhoso que fosse. Não precisava se encher de tanto remédio. Claro. Não tem. Mas Não aí, tem. a gente tem que lembrar o seguinte, que tudo que chegou, a pessoa chegou a ter câncer, aí a gente está falando câncer de um modo geral, tem muita coisa que ela poderia ter evitado para chegar ali. É claro que a gente sabe, tabagismo, obesidade, sedentarismo, tudo isso a gente sabe, álcool em excesso. Álcool, os excessos, né, na verdade. Tudo a gente sabe, mas não tem como eu afirmar para cada um qual foi o motivo pelo qual você teve câncer. Então, já que você tem que agora, na conscientização da sua doença, seguir com as orientações dos profissionais. Porque a gente tem muitos amigos querendo ajudar, mas às vezes atrapalham, não é? Exato. Aí, além, junto com eles, os blogueiros, né? Aquelas Sim. coisas milagrosas que as pessoas Para o prometem. glúten, nunca mais come lactose, vai tomar não sei o quê. Para, deixa o glúten, pão, nossa, amo um pãozinho. Dieta proteica. Pãozinho. Não inventa moda. Quanto menos inventar, melhor. Não tem que inventar. Isso então, a frase é descascar mais, desembalar menos. Adorei essa frase. Exatamente. E dependendo, até come a casca, que é maravilhoso. Isso. Nem descasca, come tudo. Não, né? Só a do abacaxi pode Isso, eu ia falar do abacaxi, é mais complicado. Banana, melão, né? Melancia, não dá. Mas os outros, maçã, goiaba, manda ver. Sabe que outro dia eu lembrei que veio um paciente falando que tinham proibido ela de comer morango, porque a bolinha que tem fora do morango, a sementinha, aumentava o câncer. Oi, como é? A gente não sabe de onde surgem essas coisas. E é um exercício nosso da nutrição, eu sempre oriento isso também as meninas, procurem, pesquisem, entrem no Google e olhem, porque o paciente vai trazer aquela informação para a gente. Então, exatamente. Antes, entendeu? Já vamos entender antes. Tem um monte de coisa rodando por aí, vocês nem imaginam. Lid, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente. O nosso espaço aqui é curtinho, para ser rapidinho, uma conversa, um bate-papo rápido. Outras oportunidades virão, né, Dri, para a gente conversar, convidar a Lid aqui para conversar sobre outros assuntos. Obrigada. Espero que você tenha curtido. Foi demais, é muito gostoso, né? É um bate-papo mesmo, é muito gostoso falar daquilo que a gente ama fazer, trabalhar, é bom demais, né? Eu acho que vocês conseguem ver no meu olhar como eu amo fazer isso, e é de verdade. Com certeza. Que bom. Obrigada. Contem comigo. Muito obrigada. Nos vemos no próximo Tri ao Quadrado. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.